Olá, tudo bem? Este é o MCast, o podcast do Mandalite. Eu sou o Sinuê e nesta temporada nós estamos discutindo sobre as vantagens da jurimetria, ou seja, como a análise de dados pode potencializar a operação tanto de escritórios de advocacia como também de departamentos jurídicos. Nesse terceiro episódio que nós vamos falar sobre jurimetria de critério de contingências, eu estou aqui com a nossa especialista de jurimetria do Mandalite, Marina Curi. Tudo bem, Marina? Olá, Sinuê, boa tarde, tudo bem? Tudo bem também. Queria mais uma vez agradecer a sua presença aqui conosco nessa temporada do MCast. A Marina vai estar com a gente também nos próximos episódios para conversar sobre como é possível dividir aí a jurimetria em módulos diferentes que atendam às necessidades, seja do escritório ou do departamento jurídico. Para nós iniciarmos, vamos falar um pouquinho sobre a jurimetria de critério de contingências. Como funciona esse módulo? Bom, Sinuê, as empresas, elas normalmente já possuem critérios definidos internamente, né, sobre contingenciamento de valores do passivo deles, né, seja ele trabalhista, civil, e o que acontece no decorrer do andamento processual, aquela situação inicial, né, de quando foi estabelecido o critério de contingência dentro daquela empresa, ele acaba se alterando, considerando o que acontece no judiciário, nos processos, né, e pode haver um desnível aí entre os valores em que a determinada empresa provisiona para efetuar o pagamento de seus processos. Então, assim, uma jurimetria, né, de critérios de contingência, e esse módulo, né, que estamos falando aqui nesse episódio, ela seria uma metodologia para estabelecer critérios de contingenciamento baseados nos dados processuais. Então, seria uma estruturação dos dados daquela carteira, de determinado cliente, né? E com base nesses dados, se estabelece novos critérios ou ajusta critérios mais adequados à realidade daquele processo. Então, a jurimetria de critérios de contingenciamento, ela avalia se a provisão adotada por aquela determinada empresa, ela é suficiente para cobrir o valor que precisa ser desembolsado nos processos, para cobrir o valor da contingência dos processos, porque todos os processos judiciais, no fim, você vai ter que ou pagar, se você perder, você vai ter que pagar. Então, a empresa, ela tem que fazer uma contingência de valores dentro da sua contabilidade para pagar essas eventuais condenações que podem ocorrer. Então, a avaliação, ela decorre, né? Faça uma avaliação decorrente do que aconteceu no passado, né? Então, do comportamento histórico das ações, tanto no tempo que ela levou para ser efetuado o pagamento, como também no valor médio que foi despendido nessas ações. Então, a gente faz uma análise, né? A jurimetria, ela acaba analisando todos esses dados de tempo e valor médio de desembolso e tenta aplicar esse resultado, esse levantamento de dados na base atual, na contingência atual. Então, você pode descobrir que o que você contingenciou para pagar determinados processos seja insuficiente, considerando as médias de condenações que estão ocorrendo, considerando o tempo que essas ações estão demorando para tramitar, ou elas podem estar tramitando mais rápido, e a empresa contingenciou e liberou esses valores,
provisionou esses valores para serem pagos, para serem desembolsados, saírem do caixa da empresa daqui, sei lá, 1 ano e meio, 2 anos. Só que aquele tribunal em que tramitam os processos está tramitando muito mais rápido. Então, essa contingência ela não pode ter um prazo tão grande dentro do contábil da empresa. Eles têm que provisionar esses valores antes, né? Então, é toda uma métrica, né? A jurimetria de critério de contingência, ela faz essa análise, né, e estabelece critérios baseados nos dados processuais da carteira que está ocorrendo naquele momento. Perfeito, Marina. E nesse sentido, a jurimetria também é uma segurança, né, para gestores jurídicos, diretores de departamento, sobre quanto deve ser contingenciado, né? Porque eu imagino que antes essa avaliação é feita por pessoas aí, especialistas, mas não que necessariamente consigam dar conta de fazer essa análise do todo o histórico, todo o banco de dados, né? Então, com a jurimetria, isso se torna mais seguro, rápido e eficiente, eu imagino, Com né? certeza. Normalmente, o que se tem é uma percepção do que ocorre no judiciário. Vamos levar em consideração um pedido, uma indenização de danos morais, uma condenação por danos morais. A empresa pode ter uma percepção de que o valor que se paga de danos morais para aquele determinado processo, para aquele tipo de processo, né, seja, por exemplo, de 10 mil reais. Então, ela vai provisionar para cada um dos processos em que há uma condenação, um pedido, né, de condenação de danos morais, 10 mil reais. Só que, na realidade, aquele tribunal em que tramitam os processos, ou considerando as características daquele processo, a condenação não é 10 mil reais, é 20 mil reais. A média histórica daquele tribunal em condenações é de 20 mil reais para esse tipo de processo, ou menos, pode ser menos também, pode ser 5 mil reais ou 3 mil reais. E o que acontece? Se a empresa tem apenas uma percepção, o critério de contingenciamento deles, ela vai ficar, não vai ficar preciso, né? E isso impacta no caixa da empresa, porque aquele dinheiro que está sendo contingenciado, ele está separado para pagar um processo, ou seja, ela deve estar, ela sofre um impacto ou para mais ou para menos de toda a contabilidade da empresa. Por isso que com a jurimetria você consegue ter uma análise mais precisa e real do que deve ser provisionado e o que não deve ser provisionado. Muito bom, Marina. Entendo também que isso deve fazer uma diferença aí no fechamento de caixa, né, no balanço monetário aí das empresas, porque a diferença pode ser tamanha, né, depender aí das decisões, Com né? certeza. E pensando nisso, você poderia contar para a gente também um exemplo, assim, de, por exemplo, sei lá, uma empresa que possa ter utilizado a jurimetria de critério de contingências para avaliar, assim, o seu saldo processual? Bom, eu vou trazer aqui como exemplo hipotético uma empresa de distribuição de medicamentos. Ela tem um critério de provisão já definido, só que ela começa a perceber que aqueles valores que ela tem todo mês, né? Todos os meses, os fechamentos que eles fazem, ela começa a perceber que na linha do jurídico, né? A empresa ela tem várias despesas, né? Mas na linha do jurídico ela está despendendo mais dinheiro do que ela tinha provisionado inicialmente, né? Que ela tinha contingenciado inicialmente. Aí ela adota aí o uso da ferramenta da jurimetria, no qual se analisam se analisa todo o histórico de processos, né? Todos os tipos de pagamento que ela já efetuou em processos judiciais e
depois dessa análise, ela consegue ter um resultado de que a média do que ela vem sendo desembolsado não é aquilo que ela tinha inicialmente determinado dentro dos critérios da empresa, né? E aí essa empresa de distribuição de medicamentos, ela pode ajustar, né, aprimorar, primeiro, ajustar o critério e aprimorá-lo para que, mantendo esse histórico, né, toda essa movimentação atualizada, ela aprimora constantemente o critério de provisionamento que eles estão adotando. Eles podem fazer esse critério de pagamento pelo cargo, né, do funcionário deles que trabalha na empresa de distribuição de medicamentos, porque o valor do salário que aquele funcionário recebia, né, pode impactar na condenação, porque a condenação, por exemplo, numa reclamação trabalhista, o valor do salário recebido por determinado funcionário vai ser determinante para cálculo de todas as verbas que são decorrentes daquela condenação. Então, se um funcionário ganha mais que o outro, a condenação ela pode ser diferente. Então, você pode estabelecer critérios, por exemplo, com a jurimetria de provisionamento, provisionar valores por cargo de funcionários, né? Então, um nicho de funcionários ali que trabalha, tipo, ele é atendente, né? Ou farmacêutico. O farmacêutico, ele tem uma categoria específica, né? E ele tem um piso. O piso da categoria dele é maior do que de um atendente de farmácia, por exemplo. Então, a condenação, consequentemente, de processos envolvendo farmacêuticos, ela tende a ser maior do que os dos atendentes. Então, você não pode estabelecer um critério de provisão de forma igualitária, por exemplo, para atendente e para farmacêutico, porque vai haver já um desnível inicial no momento da condenação, porque o valor do salário já é diferente. Então, a jurimetria de contingenciamento, de critérios de contingenciamento, ela pode estabelecer como um critério, trazer como resultado o estabelecimento de um critério por função, por exemplo. Então, assim, ela pode trazer vários tipos de resultado. Então, para estabelecer diferentes critérios. Um deles é esse que eu falei, pela função, pelo tipo de pedido que se faz, você pode estabelecer também por pedido. Então, dano moral a média de condenação é essa. Pode ser estabelecido um critério por região. Tribunal do Norte do Brasil, ele é mais duro nesse tipo de ação, então lá as condenações são mais altas do que no sul do Brasil, por exemplo. Então, assim, você pode determinar diversos critérios, e esses critérios, de posse desses novos critérios, dessa nova visão, né, do cenário de contingenciamento de um passivo, a empresa poderá aplicá-lo dentro da sua metodologia que já existe hoje em funcionamento dentro da empresa. Muito bom, Marina. Eu queria te agradecer mais uma vez pela presença aqui no MCast. Esse foi nosso terceiro episódio, falando um pouco sobre jurimetria com o módulo de critério de contingências. Nós ainda teremos 2 episódios explicitando sobre os módulos de jurimetria. Então, você que está nos ouvindo, eu te convido a se inscrever no nosso Spotify, nas nossas redes sociais e acompanhar os próximos episódios. Muito obrigado e até a próxima!